Eles são os primeiros a se levantar. Antes do sol nascer, já estão nas ruas, porque o sustento depende unicamente do próprio esforço. Estamos falando dos trabalhadores informais, uma classe que representa cerca de 39 milhões de brasileiros, que vivem literalmente do próprio suor. Trabalhadores informais são aqueles que exercem atividades remuneradas sem registro formal, como o CNPJ, e sem contribuição regular para a Previdência. Na prática, isso significa sem direito a férias remuneradas, 13º ou FGTS. Segundo o IBGE, no primeiro trimestre de 2025, 38% da população ocupada está nessa situação. 4 em cada 10 brasileiros que trabalham estão sem carteira assinada. A vida no trabalho informal é marcada por desafios. Renda que oscila mês a mês, ausência de contratos, insegurança sobre o futuro. Por outro lado, para alguns, a flexibilidade é vista como oportunidade de gerenciar o próprio tempo, mesmo pagando um preço alto por isso. Ser informal é estar disposto a enfrentar situações diversas. Mas será que todo esforço físico é suficiente para conquistar estabilidade? Se fosse, por que tem tanta gente que trabalha tanto, mas vive como se a vida estivesse presa, andando em círculos? Hoje, milhões de brasileiros estão acorrentados por dívidas, instabilidade e falta de oportunidades. Você é um trabalhador ou trabalhadora informal e se encontra nessa situação? Tem visto a sua vida acorrentada? No dia 25 de agosto, acontecerá a segunda-feira do terremoto e, na oportunidade, teremos a bênção para os trabalhadores informais. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Hoje, segunda-feira, 25 de agosto. Nós temos convicção, eu tenho certeza que não é por acaso que você acompanha o nosso programa. Aliás, você viu esta matéria a respeito de trabalhadores informais, as batalhas, os desafios que todos enfrentam e muitos aí dando volta em círculos, não conseguem progredir. A nossa central de atendimento espiritual já está à sua disposição a partir de agora. Telefone 48 3216 6162, WhatsApp 11 3573 3500 para áudio ou texto e também a plataforma na internet pastoronline.com. E se possível, salve esses contatos aí na sua agenda telefônica, tá certo? Para que você então sempre esteja em contato conosco. Eu tenho certeza que será muito útil para você em todos os momentos, tá certo? Bem, nós estamos realizando hoje a segunda-feira do terremoto. Você sabe que muitas são as pessoas que estão com seus caminhos fechados, trancados. Esse tema é em alusão àquela passagem de Atos, capítulo 16, versículos 24, 25, 26, que Paulo e Silas estavam presos, pés nos troncos, amarrados num tronco. Quer dizer, era impossível, humanamente falando, saírem dali. Quer dizer, literalmente presos numa situação de forma assim que não tinham o que fazer, humanamente falando. Mas eles recorreram à fé e Deus então se manifestou, Deus fez um terremoto acontecer e diz o texto sagrado que todas as portas se abriram e eles foram livres. Então hoje, segunda-feira, você que precisa que os contratos que estão presos deem certo, o dinheiro para receber que está preso dê certo, você que está numa situação de endividamento e precisa que Deus abra as portas para você sair dessa situação, então coloque no papel e traga. Daqui a pouquinho, 7 da manhã, é o primeiro horário, daqui a instantes estaremos juntos com você de 7 às 8. 10 e meio-dia o pastor Renato, reuniões que duram 60 minutos, eu retorno às 15 horas até às 16, o bispo João Paulo, viração do dia das 18 às 19 e eu retorno uma vez mais com você às 19h30 no Congresso da Noite até às 20h40 na Avenida Mauro Ramos, 1310, tá certo? Hoje, segunda-feira do terremoto, também com a bênção para os trabalhadores informais e você vai ver agora
como é que estava também a vida do senhor Dirceu. Seu Dirceu, como você vê aí, estava numa dívida de quase 400 mil reais, mas Deus mudou essa situação quando ele fez um pacto com Deus. Em 2025, a Terra já tremeu várias vezes, da Ásia à América do Sul. Cidades sendo destruídas, prédios caindo e vidas mudando em questão de segundos. No Japão, na Turquia, no Chile, o ano ainda nem terminou e já foram registrados tremores que ultrapassaram 6 graus na escala Richter. A força da natureza nos lembra. Existem momentos em que tudo que é sólido pode ruir. Mas existe um outro tipo de terremoto, um que não abala somente as estruturas físicas, mas a vida de milhões de pessoas. Se trata do terremoto das dívidas, da miséria e do desemprego. Veio um cliente do Rio de Janeiro, nós fechamos um contrato em 2018 e eu estava com tudo vencido, tudo atrasado. E esse cliente meu, ele falou assim para mim, ó, o senhor se organiza agora, que 2019 em diante, nós vamos centralizar tudo com o senhor. Então, ali era uma média, faturamento médio ali em 2018 de 850 mil, nós iríamos passar ali, iríamos ultrapassar 1,5 milhão ano. Então, ali eu fiz. Então, assim que virou 2018 para 2019, mudou a diretoria e essa nova diretoria, ela tirou cerca de 90% dessa produção minha e aí então eu fiquei com um quadro de funcionário grande, um maquinário e tudo, e isso ocasionou para mim uma quebra na arrecadação. Então eu tinha um volume para arrecadar e um volume para ser pago e isso me acarretou uma dívida muito grande. Eu trabalhei 19, 20 e 21. Minha filha chegou para mim e falou assim, papai, o senhor está devendo muito, né, papai? Eu falei, sim, eu creio que estou, minha filha. Eu devo estar devendo uns 150 mil. E ali, então, eu falei assim, agora eu vou parar, vou colocar tudo que eu tenho que sanar para mim ver em cima do que eu estou arrecadando ultimamente, mensal, para mim ver o que eu vou conseguir fazer. Quando eu fui colocar no papel, eu me surpreendi, eu estava devendo 398 mil reais. No livro de Atos, a Bíblia também relata sobre um tremor. Certa noite, o apóstolo Paulo e seu amigo Silas estavam presos, acorrentados, feridos, injustamente acusados. Mas, em vez de se lamentarem, oraram, cantaram. E foi então que o sobrenatural aconteceu. Um tremor abalou os alicerces, as cadeias se abriram e todas as correntes se quebraram. Por isso, Silas, é por isso que nós fomos presos, para alcançar essas pessoas. Que privilégio, Paulo. E que o seu poder seja notório diante dos olhares de todos. E a sua vontade seja feita, meu Deus. Amém. Amém. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. A fé é capaz de romper as trancas de ferro. Por favor, me acompanhe. Vem comigo.
11/21 até agora, mês 6/25, eu consegui sanar esses 398 mil. Mês passado, para esse banco que eu devia 150 mil, eu sanei a última dívida com eles, que ainda restava, de 23 mil, fui lá e fiz a quitação. Então, graças a Deus. Venceu todas as dívidas. Venci todos os 398 mil. Deus deu a vitória. Isso. Mas sem jamais arredar o pé daqui. Toda segunda-feira eu estava aqui. Desde 2019, que iniciou esse problema na minha vida, até perseverando, aqui, perseverando, aliado a Deus, toda segunda-feira, clamando a Deus por mim e por todo esse povo que aqui está, sabendo que esse Deus a quem eu estava servindo, ele é fiel e honrado. Se hoje suas finanças estão presas e o salário que não rende, contas que se acumulam, oportunidades que nunca chegam, se assim, você necessita que haja um tremor em sua vida, assim como aconteceu nos tempos de Paulo e Silas. Através do terremoto movido pela ação da sua fé na palavra de Deus, as barreiras econômicas se quebrarão, caminhos se abrirão e novos contratos, ideias e negócios surgirão. Basta você tomar uma atitude. Se Deus fizer isso na sua vida, então vai mover o que tem que mover. Deus vai abrir a porta ou as portas que tem que abrir. E vai soltar o que tem que soltar. Dia 25 de agosto será a segunda-feira do terremoto para todos os que estão cativos, mas querem se ver livre das correntes que aprisionam a sua vida financeira. E na oportunidade, todos os trabalhadores informais receberão uma bênção especial. Então, os 6 horários estão aí no seu vídeo. Daqui a pouquinho já o primeiro, em 7 da manhã dá tempo. Você que tem que trabalhar o dia todo, se estender até a noite, você tem 7 da manhã como opção. 10 da manhã também, meio-dia, 15 horas. Bispo Jean Paulo estará às 18 horas na viração do dia e com você estarei às 19h30 no Congresso da Noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Você é o nosso convidado. Coloque no papel tudo aquilo que está preso na sua vida. Valor das dívidas, dinheiro para receber. De um lado, dinheiro para receber. Você não consegue receber. Do outro lado, contas a pagar e não consegue pagar. Esse dinheiro saindo, você quita as situações. Olha só. Então, coloque num papel as suas necessidades, traga orçamentos, traga contratos, vamos clamar, vamos determinar um terremoto na sua vida. Você que mal dormiu esta noite, você que está de cabeça quente, você que não sabe o que fazer, vamos buscar a Deus, venha se aliançar a Deus, venha fazer o que essas pessoas têm feito às segundas-feiras e você vai dar a volta por cima. Eis que vamos começar aí os últimos 4 meses desse ano e você pode dar a volta por cima. Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, entrada, estacionamento e palestra gratuitos. Não importa se você tem, não tem religião, qual seja a sua religião, nosso convite é para você ter uma aliança com Deus e Ele vai mudar a história da sua vida. Tome nota do site de localização do endereço próximo, universal.org/localizar, tá certo? Bom, nós vamos agora ao próximo quadro aqui do nosso programa. E é o momento que você vai ver aqui a palavra de Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. E diz o texto, e foram soltas as prisões de todos. Você vê que interessante, né? Deus fez um grande terremoto por causa da atitude de fé. Paulo e Silas oravam, né, e cantavam a Deus, quer dizer, confiaram em Deus, manifestaram a fé, então o sobrenatural aconteceu. E o forte também, os alicerces do cárcere se moveram. Alicerce é algo sólido, é uma das coisas mais sólidas numa construção. Deus moveu os alicerces da prisão. Então, o que ele tiver que mover para mudar a situação, ele vai mover.
e diz que todas as portas se abriram, né? Foram soltas as prisões de todos. É o que vai acontecer. Coloque no papel, então, tudo que você precisa que seja solto na sua vida econômica e Deus assim o fará. Nós aguardamos por você, então, durante esses 6 horários hoje, segunda-feira do terremoto. Nós vamos realizar a bênção, as orações por todos. Mas, dado o momento, nós vamos ter aqui uma bênção especial para os trabalhadores informais. Você é o nosso convidado todo especial, tá certo? Vamos agora, meu amigo e minha amiga, a mais testemunhos, a mais resultados, pessoas que têm vindo ao Congresso segunda-feira e têm vencido através de um pacto com Deus. Reginaldo, firme no pacto? Sim, senhor. Como é que era antes, como é que está agora? Antes eu aprendi com a minha mãe, desde criança a gente tem que trabalhar para conquistar as coisas. E eu, com 12 anos, comecei a trabalhar fichado, mas até os 33. Só que eu não tinha direção de Deus, né? Que a gente crê em Deus da maneira da nossa gente, do nosso jeito, mas não vê a prosperidade de Deus, né? A vida sempre miguada. E por causa dessa situação da vida financeira, eu me casei. Daí a minha esposa era dona do lar e eu trabalhava de motorista, de caminhão de concreto. Só que eu chegava, dava o dinheiro todo na mão dela, no final do mês, né, fazia as compras, e dava 15, 20 dias, começava a faltar as coisas, ela vinha cobrar de mim, assim, mulher, eu trabalho, é limitado meu dinheiro, não tem como mais tirar da onde. E por causa disso havia briga no casamento, havia também um vazio muito grande dentro de mim por causa dessa situação, ao ponto de eu querer fugir, assim, de sumir, sabe? Abandonar tudo. Mas daí, teve uma vez que me chamou a atenção, foi no meu serviço, que se reuniu os motoristas, vamos supor, 4 horas da tarde, sempre para comprar alguma coisa, e a minha carteira é a única que sempre estava vazia. Sempre eles faziam isso, e eu não tinha nenhum real para dar para eles. Tanto é que quando eles já se reuniam, eu já me afastava, porque sabia que eu não tinha. E aquilo doía, porque eu olhava na minha carteira e não tinha nada. A situação do meu casamento também era assim, eu estava no serviço, tinha vontade de ir para casa. Quando chegava em casa, ela me cobrava, o senhor imagina, aí dá vontade de brigar. Por causa dessa situação, eu era nervoso. Se a pessoa me olhasse atravessado na rua, já dava vontade de brigar, fazer... Enfim. E assim eu cheguei na igreja, com a vida financeira destruída. E daí eu conheci na Igreja Universal que cada dia a gente tem que lutar por uma área da nossa vida, que segunda-feira é prosperidade. Daí eu fiz um pedido, não para a vida financeira, porque o principal é o Espírito Santo. Porque quem dá a direção para a gente é o Espírito Santo. E eu pedi o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio, me deu direção para abrir meu próprio negócio. E eu não dei ouvido ao Espírito Santo. Continuei trabalhando fichado, vida miguada, sempre aquela vida. Depois de 2 anos, aí eu já estava na igreja, né? Quando eu cheguei, o Espírito Santo... E daí, depois de 2 anos, eu resolvi atender a voz do Espírito Santo, que abriu meu próprio negócio, que é um disco de gás e água que eu tenho hoje. E daí começou a prosperar. E assim, não é porque eu trabalhava de fichado, que não, ou a pessoa trabalha de fichado que não dá, mas o que falta é a direção do Espírito Santo. E o dinheiro que eu guardava para algo, para a gente conquistar, sempre acontecia um imprevisto, o carro quebrava, ou alguém ficava doente. Então, não rendia, né? Não rendia, coisa não senhor. fluía. Sim, senhor. Depois que eu comecei a fazer a corrente de segunda-feira, Deus começou a me honrar. Hoje eu tinha minha casa de madeira, tinha 3 cômodos da minha casa, e através da minha fidelidade, Deus honrou meu próprio negócio, que em 2001 eu comecei a trabalhar por conta própria. Graças a Deus hoje eu me dou bem com a minha esposa, que antes eu trabalhava longe e sentia saudade. Hoje eu trabalho 24 horas com a minha esposa. Claro, 24 horas, vamos dizer 20 horas. E se dão bem? Muito bem. E não tenho mais raiva da voz dela. Deus me prospera. Quando tenho uma dificuldade, porque todos nós passamos por dificuldade, mas o meu socorro é o meu Senhor. Amém. Então a gente clama a Deus, Deus responde. Quer dizer, a primeira mudança foi interna, foi o batismo com o Espírito Santo. Sim, senhor. Aquele vazio que tinha dentro de mim acabou. Tem paz. É a presença do Espírito Santo, né? Amém. E aí ele foi dando a direção para as demais áreas, inclusive a área econômica e casamento. Sim, senhor. Hoje eu tenho minha casa própria, que morava de casa de madeira, isso não significa nada, porque o importante é o Espírito Santo. Mas hoje me deu, através do meu trabalho, uma casa de 3 andares, tenho o meu carro, tenho minhas 2 motos, trabalho por conta própria, não me falta nada. Hoje, se ela quiser comprar algo, a gente conversa, vamos lá e compramos.
Vivem bem. Enfim, vive bem. Vencido as lutas. Sim, senhor. Então vale a pena ter um pacto com Com Deus. certeza. Não para, não. Não, senhor. Amém, Reginaldo. Deus abençoe mais. Bem forte para o Senhor Jesus. Seu nome? Gustavo, Gustavo, antes do pacto, como é que estava a vida? eu comecei a frequentar, voltei a frequentar a igreja faz mais ou menos uns 3 anos. Uhum. Eu vinha de 9 anos afastado. Então, passei por muitas situações e estava mais ou menos uns 4 meses frequentando as reuniões de quarta, domingo. E aí eu tinha um trabalho que era numa assessoria de cobrança. Eu tinha um salário que na época não passava necessidade, porém eu queria mais, né? Eu queria poder dar uma condição melhor para meus filhos, ter uma condição melhor. E o meu pai, ele tem uma empresa de transporte executivo. E eu já tinha o convite dele para mim trabalhar com ele, só que tinha algumas coisas que estavam impossibilitando. Levando do lado espiritual, estava amarrando, né? Tinha aquisição de um determinado veículo para fazer. Meu pai tinha um pouco de receio de me tirar da estabilidade, eu comecei a trabalhar com ele, diminuir a demanda. E comecei a frequentar a reunião da segunda-feira, comecei a fazer o pacto, fiz um voto com Deus. Eu falei, meu Deus, se isso que o homem de Deus está falando naquele altar é verdade, então o Senhor abre essa porta para mim e eu não vou abandonar. E não foi do dia para a noite, mas as coisas começaram a andar, eu consegui adquirir o automóvel. No começo meu pai falou, vamos começar devagarzinho, continua no teu trabalho. Isso não durou 2 dias. Ele já falou, pede as contas do teu trabalho, porque tá aparecendo viagem, tá aparecendo cliente novo e eu vou precisar de ti. Isso faz 2 anos e meio. Eu até testemunhei esses dias numa reunião de segunda-feira e eu fecho o mês ali, né? Eu trabalho pro meu pai, mas eu tenho meu próprio CNPJ. E quando eu fecho o mês, assim, eu olho assim, o que eu ganhava e o que eu ganho hoje, claro que hoje ele varia, né? Porque é prestação de serviço, tem mês um pouco mais, um pouco menos, mas assim, tem mês que dá 10 vezes mais do que eu ganhava antes. Então, assim, é notório o agir de Deus, assim mesmo, né? Até eu estava comentando com o pastor, o meu pai falou assim, na época, ele falou assim para mim, que ele estava com receio, né? Daí ele me passou o salário, mais ou menos, que eu iria ganhar e tal. E hoje ele fala, nossa, como apareceu trabalho, como apareceu empresa. E eu não falo, por causa de mim, né? Mas eu sei das orações que eu faço. E eu sei que, claro, é o mérito dele, o esforço dele, a empresa dele. Mas com certeza o lado espiritual, o Deus que eu sirvo fez a empresa crescer. Amém. Fique firme. Deus te abençoe, tá? Bem forte para Jesus. Há quanto tempo você tem vivido como se estivesse em uma prisão financeira? Contratos que nunca se concretizam. Empresa à beira da falência. Entrevista de emprego sem retorno, falta de dinheiro e humilhações constantes. As portas se fecharam de repente e você não sabe mais o que fazer. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Assim como aconteceu com Paulo e Silas, o mesmo acontecerá na sua vida. De forma sobrenatural, Deus abrirá todas as portas, destruirá as cadeias que o aprisionam e fará você prosperar. Segunda-feira do terremoto, dia 25 de agosto, com a bênção para todos os trabalhadores informais. Você viu há pouco aí o testemunho do Reginaldo e do Gustavo. Deus, então, mudando a situação da vida deles através de um pacto. Hoje, segunda do terremoto, aguardamos por você. Vamos agora ao momento de oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos por todos os trabalhadores, meu Pai, desse Estado. Aqueles, meu Deus, que fazem a economia, meu Deus, crescer, fomentar. Estenda, meu Deus, as tuas mãos àqueles que têm suado o seu rosto para ganhar o pão de cada dia. Mas mesmo assim, meu Deus,
num estado onde nós temos, meu Pai, prosperidade, existem muitas pessoas desempregadas, endividadas, e eu oro, meu Deus, para que as tuas mãos se estendam, para trazer saúde, meu Pai, aos trabalhadores, porque muitos, meu Pai, não conseguem trabalhar devido a uma depressão, devido, meu Deus, a uma doença, uma enfermidade, elas ficam incapacitadas. Estenda as tuas mãos e abençoa todos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Nós convidamos você a estar em uma das igrejas universal do Reino de Deus nesta segunda-feira, na nossa sede, Avenida Mauro Ramos, 1310, o Dia da Prosperidade. Quem semeia em lágrimas voltará feliz, cegando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim. Quem semeia em lágrimas voltará feliz, cegando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim. Cantando voltará e enfim trará consigo os frutos que colheu, e para sempre lembrará e se alegrará em tudo que viveu. Graças a Deus. Agora é com você, tome a sua decisão. Portanto, fé não é o que falamos simplesmente, é o que fazemos. Fé é ação. Esperamos por você hoje, segunda-feira do terremoto, nesses 6 horários, hoje um dia muito especial. Deus abençoe a todos, até logo mais, hein? Aguardamos por você.